como resumo, a gente poderia fazer uma lembrança do seguinte: nós falamos que o objetivo dos ferramentas emocionais seria atingir a expectativa emocional, identificar a expectativa emocional do cliente para atendê-lo. Falamos que já tínhamos comentado e vimos comentados insistentemente na questão da beleza, da satisfação, do prazer estético, da felicidade. Falamos que a qualificação do olhar vem através do afinamento do olhar, que significa o arquivo visual melhor qualificado a partir de uma permanente cultura de crítica a tudo que nós vemos, separando o que é bom, separando o que é ruim, criando um arquivo visual que no futuro se transformará num arquivo emocional quando nós reunirmos a impressão visual à emoção que nós sentimos com aquela imagem. Então, com isso, nós vamos formar não só o arquivo visual, mas um arquivo emocional. Aquilo que nós gostamos, que nos traz prazer, que nos traz boas lembranças de tranquilidade, sossego, acolhimento, segurança. Ao contrário, insegurança, medo, estranheza, incompatibilidade com aquilo que nós estamos fazendo naquele lugar, né? Então, falamos também no processo de percepção visual, que é esse processo que, passando pelos olhos, que são apenas os captadores, indo até o córtex visual, que é o decodificador, permite-nos perceber o espaço, as suas formas e cores e, consequentemente, a nossa interpretação emocional para aquele espaço. Esse é o processo da percepção visual, com o qual nós fazemos o nosso significado específico e próprio de um determinado ambiente, né? Falamos de formas e cores, que são as formas e as cores que fazem a impressão emocional, né? Falamos que a luz da natureza é aquela que nos dá instrumentos para formar a nossa impressão formal e as cores do ambiente, que nas formas a gente tem que os ambientes difusos são mais relaxantes, contemplativos, os difusos cênicos são calmos, com algum estímulo visual, os cênicos dramáticos são interessantes, com maior estímulo visual, e os dramáticos são aqueles que são bastante inusitados e que são estimulantes, porém são perigosos se forem usados por muito tempo, né? Dado o aspecto inusitado, né? não habitual. Que as cores são mais importantes, a luz fresca da manhã, a luz morna da tarde, a luz fresca da manhã como estimulante, como juventude, alerta, interesse, atividade, né? E a luz morna da tarde como relaxamento, contemplação, tranquilidade, suavidade, né? E aí mostramos uma série de imagens, né? Que eu vou repetir aqui com outras imagens, porém muito parecidas com aquelas, da suavidade da luz difusa, tanto dourada quanto fresca da manhã, introdução de elementos no fundo difuso para os elementos cênicos difusos, introdução de elementos dramáticos no fundo difuso, criando os elementos cênicos dramáticos, e os ambientes contrastantes, que são aqueles dramáticos, onde o contraste entre o claro e o escuro são marcantes, né? Aqueles que se usa menos, né? Os que nós usamos mais são esses do intermediário, cênicos difusos ou cênicos dramáticos. Aqui fizemos aquela comparação das cores frescas, né, onde o azul, o verde e o branco predominam, e as cores mornas no final da tarde, com a diferença de que quando há cobertura, há também uma variação de claros e escuros, e quando há não cobertura, o céu azul, o céu morno do final da tarde, há um ambiente difuso de maior tranquilidade, né? Aí falamos de cada um dos ambientes, mostrando a difusão da luz com a luz fresca da manhã, idem escritórios com luz branca e regularidade de homogeneidade tanto de luminâncias quanto de acabamento das superfícies, né? Com a luz morna, a mesma coisa, mostramos salas de estar e banheiros com a tonalidade difusa, porém mais morna, mais adequada ao uso, mas mesmo assim ambientes que não têm tanto interesse visual por falta de pontos focais que chamem a atenção. Os ambientes, então, cênicos difusos são aqueles que têm tanto a luz fresca da manhã quanto a luz morna da tarde, e onde existe difusão, porém há variação de introdução de elementos de claro e escuro que tornam os ambientes mais interessantes. Depois os cênicos dramáticos,
onde esse contraste de luz difusa e pontos focais mais contrastantes é mais intenso e, consequentemente, os ambientes ficam muito mais interessantes e são ambientes típicos de uso de ambientes, por exemplo, restaurantes, bares, lojas, onde o objeto de interesse é o contraste mesmo, para chamar a atenção ou de produtos ou do ambiente, do próprio ambiente, ou criar o relaxamento que se deseja para a noite, com pontos focais de interesse, né? Isso é muito usual em restaurantes, né? E os ambientes dramáticos são aqueles que há um forte contraste, tanto de claros e escuros, quanto de cores em fundos escuros, né? O resumo da parte das referências científicas, nós falamos dos ambientes difusos, cênicos, dramáticos, vamos falar dos ambientes agora das referências científicas. Coisas muito importantes, a teoria das células ganglionares da retina, muito importante. Os gânglios do fundo da retina são sensíveis às radiações azuis, portanto, a luz muito branca, que tem grande quantidade de radiação azul, que tem a capacidade de impedir a formação da melatonina, que é o hormônio do relaxamento, do sono, e com isso preservam o estado de alerta nas pessoas que estão sob influência das luzes com alta radiação de comprimentos de onda curtos, radiação azul. Radiações azuis também podem causar degeneração da mácula. Outra coisa importante a se observar, porque nunca podemos estar dirigidos diretamente à luz, à intensidade da luz de radiação azul. Tablets, smartphones, etc., são prejudiciais. Crianças nunca poderiam ficar muito tempo olhando esse celular, porque isso influencia a mácula e a degeneração das células da mácula é irreversível. O ciclo circadiano é o elemento que controla. O ciclo circadiano é controlado também pela variação do espectro, né? Que corresponde também à variação da luz natural, ou seja, quanto mais radiação azul, luz da manhã, maior a inibição da melatonina, mais o estado de alerta e maior funcionamento do metabolismo. Quanto menos radiação azul, mais radiação vermelha, comprimento de onda longo, maior produção de melatonina, mais indução ao relaxamento e ao sono. Luz fresca da manhã, luz morna da tarde. Sombras, quanto maior a intensidade de uma cor ou da outra cor, nós teremos aqueles resultados que citamos fartamente, tanto no capítulo anterior, como agora no item anterior. E outra reação emocional, há um fator ancestral, que é aspecto de proteção, de segurança, de convivência social e de aconchego, que é produzido pela luz morna da fogueira, do fogo, né? Porque isso vem lá de trás dos nossos ancestrais da era primitiva, que se reuniam em torno da fogueira para se defender dos animais, dos elementos da natureza e para praticar a convivência familiar e social, né? Então, essas são a dualidade da coisa mais importante que nós falamos sobre cor e sobre formas, vamos falar agora. Mas a cor é um elemento importantíssimo no aspecto psicológico. Tanto as formas, ou seja, as sombras duras, os contrastes exagerados dos fachos concentrados, quanto os fachos difusos e a cor fresca da manhã, a cor morna da tarde. A combinação das duas coisas faz com que a gente tenha a tendência de gostar mais da luz morna da tarde, por conta do apreço que a gente tem à luz da fogueira, do convívio, e uma certa recusa dos ambientes extremamente brancos, que não tem nada a ver com a cor da fogueira, né? do fogo. O medo ancestral, que é outra reação psicológica que nós temos que lembrar, medo ancestral da escuridão. Tudo aquilo que não é conhecido, tudo aquilo que é um buraco escuro causa desconforto para nós até hoje. Então a gente gosta de corredores bem iluminados, não gostamos de cavidades, de vazios, de áreas, ou na parte superior do teto, ou em cavidades de uma circulação que estejam escuras, diferentemente do restante da circulação. Em hospitais, especialmente, o corredor tem que ser muito bem iluminado, senão as pessoas vão achar que o hospital é descuidado, que ele não é limpo, que ele não preza pelo asseio, pela asepsia, de modo que corredores e ambientes, cavidades escuras, são absolutamente proibidos em hospitais, assim como o uso exagerado de cores inadequadas, né?
Muito bem, então aqui a gente mostrou nós mostramos uma série de corredores, né? Mas o importante é saber que o buraco escuro no final do corredor é inóspito. Cavidades escuras são, principalmente em garagens, são não recomendadas. As garagens iluminadas são muito mais seguras, as pessoas gostam de saber onde puseram o carro, se não tem ninguém escondido atrás do carro. E fachos concentrados de grande intensidade e contraste são usuais para os museus. Não é agradável na sua casa ter uma ambiência escura. Você pode ter armários, pode ter prateleiras, pode ter pontos onde há mais escuridão e maior ênfase de determinados elementos. Mas o que a gente gosta na casa é ter um ambiente um pouco mais fresco, um pouco mais saudável, onde a gente não tenha que tropeçar pelos cantos, né? Como nessa casa, por exemplo, é bastante clara, mas é uma casa de pessoas mais idosas. Aí eu falei bastante sobre frustrar a expectativa dos usuários. Não podemos frustrar aquilo que eles estão esperando ver. Isso vale para residência, vale para loja, para restaurante, hotel, hospital, clínicas. Se a pessoa entra e diz, puxa, eu estava esperando outra coisa, meu Deus do céu, coisa mal cuidada, acabou. Por mais que seja bom o seu trabalho, não acertou esse aspecto, não desenhou bem, portanto, insucesso total do trabalho, né? E falando dos fachos concentrados, eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a gente vai para casas que tem um exagero na cenografia das áreas de estar, e o contraste é muito exagerado, tanto nas mesas de jantar, em que existem pontos focais para cada um dos pratos, ao invés de privilegiar o centro da mesa e colocar uma luz um pouco mais difusa, que privilegia a face das pessoas, as pessoas usam muito a acentuação do claro e do escuro, e às vezes você não consegue conversar com a pessoa, porque você não consegue sequer reconhecer direito o que ela está falando, né? Então, os aspectos de cenografia exagerada não valem para a sala de jantar, quando as pessoas estão, durante a refeição, sentadas à mesa. Valem para o aspecto cênico da mesa de jantar, antes do serviço do jantar, mas uma vez que a gente vai à mesa, a gente tem que conversar com todas as pessoas que estão na frente, as que estão distantes, tem que ouvir todos, e uma parte da compreensão das palavras vem pela leitura labial, né? Então a gente tem que enxergar a face das pessoas. Exagero, cenografia na sala de estar tem que ser tomado muita atenção. Existem muitos pontos focais das salas que podem ter um tratamento cenográfico especial. Não há necessidade de fazer toda a sala cenográfica, né? Porque senão a gente está vivendo um set de filmagem, e não como aqui agora, né? Imagina se eu vivesse na casa assim, eu morria louca, eu tinha que botar óculos escuros, bonezinho e tal, né? Porque aqui, isso aqui é um castigo, né? E depois a questão do uso exagerado do branco, tanto na residência, que para mim é absolutamente proibitivo, uma coisa bastante incorreta. O decorador, o pessoal de interiores que faz isso, na minha forma de entender, está numa contramão daquilo que se deseja. Como em ambientes de trabalho, mesas de reunião podem ter ambientes em torno interessantes, com cores, com variação de intensidades, tetos bem elaborados, porque esse tetozinho de forrinho 62, 62, uma luminarinha, coisinha de sonofletor, outra de sprinkler, outra de... muito ruim. A gente podia desenhar um pouquinho melhor, né? E não ter tanto desses equipamentos aparentes, pode colocar na lateral, esconder. Tem muitos meios, mas é preciso desenhar, né? Se não desenhar, não sai nada de bom, né? As piscinas descobertas, a gente enfatizou a cor da água, que pode ser qualquer, e os fachos luminosos que não deveriam ser visíveis, a luz da piscina deveria ser homogênea, de maneira que toda a cavidade da piscina tivesse luz contínua e a água parecesse ser o que ela é, fresca, convidativa a nadar, a saúde, bem-estar. Na natureza a gente não encontra fachos geométricos, a gente encontra sombras de algas, de vegetação, de rochas, etc., né? Ambientes internos, a gente enfatizou o fato de que é desejável a luz do pôr do sol, né, que afinal a casa é mais usada à noite do que durante o dia, mas mesmo assim os ambientes feitos com madeira, por exemplo, são extremamente aconchegantes, porque madeira é orgânica, né? Então a textura e a temperatura da madeira são extremamente confortáveis. Depois falamos muito de restaurantes, né? Principalmente os restaurantes mais sofisticados ou os bares, que são mais escuros,
tem que ter contrastes e desenhos também bastante interessantes. Reparem que os grandes hotéis no exterior, eles sempre têm um trabalho interessante nas superfícies verticais e também nos tetos. Aqui no Brasil a gente convencionou que o teto é de placa de removível, porque isso facilita o trabalho da manutenção, e isso é horrível, porque o teto fica totalmente escritório. Em lugares como, por exemplo, essa sala de banquetes aqui embaixo, não pode ter um forro desse tipo, né? Há que se fazer coisas mais inteligentes do ponto de vista de manutenção, porque senão a coisa fica muito medíocre, né? Mediocrizada. Mas, de qualquer forma, é preciso desenhar mais, eu acho. Desenha-se muito pouco. Aqui nesse restaurante japonês, em Kyoto, o desenho é primoroso, toda madeira rica, bem trabalhada e muito simples, né? É um projeto, como se diz hoje em dia, minimalista, porque todo o recurso é sempre o mesmo, né? Mesmo trabalho de madeira japonês, bem japonês, mas é maravilhoso, né? E depois fiz uma análise das academias, falando da luz fresca, da juventude, do exercício, que, aliás, é a luz de muita radiação azul que favorece o metabolismo, que impede a melatonina e facilita o funcionamento metabólico, né? Durante o exercício físico, que o corpo humano é muito exigido. A luz morna e a escuridão, então, que não tem luz nenhuma, prejudicam muito o aspecto de cansaço da pessoa, né? Não combina fazer exercício na luz fresca da manhã, portanto tem que ter tonalidade azul, branca, luz branca que tem bastante radiação azul, né? Não precisa ser o exagero da sala de spinning, que tem azul, mas tem azul por um bom motivo, que é para facilitar o metabolismo e ativar eles. Spinning, a bicicleta faz muito exercício, né? Aí mostra uma academia, já é antiga essa academia, no Rio de Janeiro, e como é mais agradável para a prática de exercício de uma forma geral, o teto claro, né? E falamos finalmente das piscinas cobertas, como sendo um elemento de sofisticação, de leitura totalmente diferente das piscinas descobertas, onde o trabalho de teto, sendo claro, causa uma impressão, e o teto sendo escuro causa uma impressão totalmente diferente, como a gente vê aqui no Ritz, né? Então, são questões que a gente colocou para ver como o tratamento de interiores, a imagem que a gente vê, causa uma reação diferente em cada um de nós, porque na piscina descoberta é um trabalho de frescor, de exercício físico, de divertimento, e na piscina coberta geralmente é mais uma sofisticação. Algumas pessoas, não essa piscina que eu descrevi que tem acabamento de ladrilho bizantino, mas uma outra, eles faziam muitas festas em volta da piscina, né? Eu, por exemplo, morreria de medo porque eu seria a primeira a cair na piscina, porque eu sou super desastrada. Mas, por exemplo, aqui no spa do Ritz, ele tem uma conotação assim dessa super sofisticação, e as pessoas falam baixo, são todas extremamente educadas, geralmente mais velhas, né? Mas, de qualquer forma, é importante saber que, para esse tipo de pessoas, né, há possibilidade de se fazer uma proposta dessas. Já uma piscina que eu estou fazendo agora para um edifício residencial, um condomínio, em que o teto é de madeira, etc., mas o povo que vai usar é um povo jovial, eles vão usar mais de noite quando voltam do trabalho, mas é mais bagunça, não tem esse aspecto assim tão sofisticado, né? Então, a expectativa das pessoas que vão usar essa piscina que eu estou fazendo agora, bem diferente do pessoal que usa o spa do Ritz, né? E, por fim, falamos sobre as termas, né, como uma comparação de ambiente muito sofisticado, porque, afinal, quem usava as termas romanas eram só os senadores, as pessoas do alto escalão do império, né? E, portanto, piscinas cobertas, termas, né? Por isso que eu acho que as piscinas cobertas desses grandes hotéis têm essa característica de terma romana, né? Depois mostramos alguns aeroportos para apenas lembrar que em ambientes, quanto mais a gente quer mostrar amplitude, generosidade de espaços, maior variação de interesse visual da arquitetura, é preciso ter luz difusa, ampla, tetos claros, não é possível ter tetos escuros para que as pessoas sintam a amplitude do ambiente. Isto dá alegria e generosidade ao espaço. Nós mostramos fotos de Munique, de Hong Kong, Barajas, em Madrid,
Miami, todos eles muito bem tratados em termos de espaço, tanto de interesse visual, como tem as cores em Munique e em Miami, Barajas também, quanto de amplitude de pé direito, com céus, com tetos muito bem tratados, com claridade e luz indireta. Aí mostramos os nossos aeroportos com tetos escuros, pé direito baixo, reflexo, mancha na parede, claros escuros em ambientes que deveriam ser ambientes escuros, onde deveriam ser claros, né, para maior fartura do espaço. Confusão muito ruim, mas enfim, essa é a nossa impressão. Por isso eu usei os aeroportos, porque eles têm muitos ambientes diferenciados, né, e são um resumo muito bom são um momento bom para mostrar como o tratamento conveniente pode causar uma impressão emocional atraente ou desestimulante, né? Com isso nós encerramos esse capítulo das ferramentas. Nós vamos praticar muito a questão do acerto emocional quando nós fizermos as aulas práticas de projeto. Nós vamos fazer tanto no curso de pós-graduação quanto em cursos livres, porque a prática de projetos vai pegar todos esses elementos informativos e vai para utilizá-los na prática real de projetos.